O Caminho da Servidão, obra de Friedrich Hayek. É de todo errôneo afirmar, como por vezes se faz, que o grande poder exercido por uma comissão de planejamento central não seria maior do que o poder exercido conjuntamente pelas diretorias das empresas privadas. Numa sociedade baseada na concorrência, ninguém exerce uma fração sequer do poder que uma comissão planejadora socialista concentraria nas mãos. E se ninguém o pode empregar de modo intencional, não passa de abuso de linguagem afirmar que este se encontra nas mãos de todos os capitalistas reunidos. Falar do poder conjuntamente exercido pelas diretorias das empresas privadas é apenas manipular palavras. Se essas diretorias não se unem para uma ação comum, o que significa é evidente o fim da concorrência e a criação de uma economia planificada. Fracionar ou descentralizar o poder corresponde forçosamente a reduzir a soma absoluta de poder, e o sistema de concorrência é o único capaz de reduzir ao mínimo, pela descentralização, o poder exercido pelo homem sobre o homem. Já vimos como a separação dos objetivos políticos e dos objetivos econômicos representa uma garantia essencial da liberdade individual e como, em consequência, tal separação é atacada por todos os coletivistas. Devemos acrescentar agora que a substituição do poder econômico pelo político, tão demandada hoje em dia, significa necessariamente a substituição de um poder sempre limitado por um outro ao qual ninguém pode escapar. Embora possa constituir um instrumento de coerção, o chamado poder econômico nunca se torna nas mãos de particulares um poder exclusivo ou completo, jamais se converte em poder sobre todos os aspectos da vida de outrem. No entanto, centralizado como instrumento do poder político, cria um grau de dependência que mal se distingue da escravidão. Das duas características principais de todo sistema coletivista, há a necessidade de um sistema de objetivos aceita por todos os membros do grupo e o desejo imperioso de conferir ao grupo o máximo de poder para realizar tais objetivos, brota um sistema moral definido que, em certos pontos, coincide e, em outros, se contrapõe violentamente ao nosso. Dele difere, entretanto, num detalhe que torna questionável podermos aplicar-lhe o termo moral. Tal sistema não deixa à consciência individual a liberdade de aplicar suas regras próprias, nem mesmo conhece quaisquer regras gerais cuja prática seja exigida ou permitida ao indivíduo em todas as circunstâncias. Isso torna a moral coletivista tão diferente daquilo que conhecemos como moral que é difícil encontrar nela qualquer princípio, ou que, no entanto, ela possui. A diferença de princípio é praticado a mesma que já consideramos em relação ao Estado de Direito. A diferença de princípio é praticamente a mesma que já consideramos em relação ao Estado de Direito. Como o direito formal, as regras da ética individualista são gerais e absolutas, por mais imprecisas que possam parecer sob certos aspectos. Prescrevem ou proíbem um tipo geral de ação sem levar em conta se, num caso específico, o objetivo último é bom ou mau. Trapacear ou roubar, torturar ou trair segredos é considerado mal. Apresentem ou não consequências prejudiciais em determinado caso. E sua maldade intrínseca não se altera, mesmo que em dadas circunstâncias ninguém venha sofrer por isso, e mesmo que tais ações tenham sido praticadas em nome de um propósito elevado. Embora por vezes sejamos forçados a escolher entre dois males, estes não deixam por isso de serem males. Na ética individualista, o princípio de que o fim justifica os meios é considerado a negação de toda a moral. Na ética coletivista, torna-se a regra suprema. Não há literalmente nada que o coletivista coerente
não deva estar pronto a fazer, desde que contribua para o bem da comunidade, porque o bem da comunidade é para ele o único critério que justifica a ação. A razão de Estado em que a ética coletivista encontrou a sua formulação mais explícita não conhece outros limites que não os da conveniência, a adequação do ato particular ao objetivo que se tem em vista. E o que a razão de Estado afirma no tocante às relações entre diferentes países aplica-se também às relações entre diferentes indivíduos no Estado coletivista. Não pode haver limites para aquilo que o cidadão desse Estado deve estar. A diferença, de princípio, é praticamente a mesma que já consideramos em relação ao Estado de Direito. Como o direito formal, as regras da ética individualista são gerais e absolutas, por mais imprecisas que possam parecer sobre certos aspectos. Prescrevem ou proíbem um tipo geral de ação sem levar em conta se num caso específico o objetivo último é bom ou mau. Trapacear ou roubar, torturar ou trair segredos é considerado um mal, apresentem ou não consequências prejudiciais em determinado caso. E sua maldade intrínseca não se altera, mesmo que em dadas circunstâncias ninguém venha sofrer por isso, o mesmo que tais ações tenham sido praticadas em nome de um propósito elevado. Embora por vezes sejamos forçados a escolher entre dois males, estes não deixam por isso de ser males. Na ética individualista, o princípio de que o fim justifica os meios é considerado a negação de toda a moral. Na ética coletivista, torna-se a regra suprema. Não há literalmente nada que o coletivista coerente não deva estar pronto a fazer desde que contribua para o bem da comunidade, porque o bem da comunidade é para ele o único critério que justifica a ação. A razão de Estado em que a ética coletivista encontrou a sua formulação mais explícita não conhece outros limites que não os da conveniência, a adequação do ato particular ao objetivo que se tem em vista. E o que a razão de Estado afirma no tocante às relações entre diferentes países aplica-se também às relações entre diferentes indivíduos no Estado coletivista. Não pode haver limites para aquilo que o cidadão desse Estado deve estar pronto a fazer, nenhum ato que a consciência o impeça de praticar, desde que seja necessária a consecução de um objetivo que a comunidade impôs a si mesma ou que os superiores lhe ordenem. Dessa ausência de normas absolutas e formais na ética coletivista não se infere, naturalmente, que a comunidade não estimule certos hábitos úteis do indivíduo e que não condene outros. Ao contrário, ela se interessará muito mais pelos hábitos individuais de vida do que uma comunidade individualista. Ser membro útil de uma sociedade coletivista requer qualidades muito precisas, as quais devem ser fortalecidas por uma prática constante. A razão por que designamos essas qualidades como hábitos úteis, uma vez que não é possível denominá-las virtudes morais, é que nunca se permitiria ao indivíduo colocar essas regras acima de quaisquer ordens positivas ou deixar que se tornassem um obstáculo à realização dos objetivos concretos da comunidade. Elas apenas servem para preencher as lacunas deixadas pelas ordens diretas ou pela indicação de finalidades concretas. Jamais, entretanto, poderão justificar um conflito com a decisão da autoridade. As diferenças entre as virtudes que continuarão a ser valorizadas num sistema coletivista e aquelas que virão a desaparecer são bem elucidadas por uma comparação entre as virtudes atribuídas aos alemães, ou melhor, aos prussianos típicos, mesmo por seus piores inimigos, e aquelas que lhes são negadas pela opinião geral, mas que o povo inglês, com alguma razão, se orgulhava de possuir em alto grau. Poucos deixarão de admitir que os alemães, em geral, são laboriosos e disciplinados, detalhistas e enérgicos a ponto de se mostrarem insensíveis, conscienciosos e coerentes em qualquer tarefa a qual se dedicam.
que possuem um acentuado senso de ordem, dever e estrita obediência à autoridade e que muitas vezes dão provas de grande capacidade para o sacrifício pessoal e de admirável coragem diante do perigo físico. Após tais considerações, não causará surpresa a ninguém que essas virtudes individualistas sejam ao mesmo tempo virtudes eminentemente sociais, qualidades que suavizam os contatos sociais e que tornam menos necessário e ao mesmo tempo mais difícil o controle que vem de cima. São virtudes que florescem onde quer que tenha prevalecido a sociedade de tipo individualista ou comercial e que, inversamente, inexistem quando predomina a de tipo coletivista ou militar, diferença que se pode ou se podia observar nas várias regiões da Alemanha, como agora se observa entre as ideias que reinam naquele país e as ideias características do Ocidente. Até bem pouco, pelo menos, nas regiões da Alemanha que mais longamente estiveram expostas às forças civilizadoras do comércio, as antigas cidades comerciais do sul e do oeste e as cidades hanseáticas, os conceitos éticos em geral tinham muito mais afinidade com os dos povos ocidentais do que com aqueles que hoje prevalecem em toda a Alemanha. Seria, no entanto, injusto considerar as massas que sustentam um regime totalitário destituídas de qualquer fervor moral só porque prestam um apoio restrito a um sistema que a nós se afigura a negação dos melhores valores morais. Para a sua grande maioria, é justamente o contrário que se verifica. A intensidade das emoções morais em que repousa um movimento como o nacional-socialista ou comunista, talvez só possa ser comparada à dos grandes movimentos religiosos da história. Uma vez admitido que o indivíduo é simples instrumento para servir aos fins da entidade superior, que se chama sociedade ou nação, manifesta-se necessariamente a maior parte dessas características dos regimes totalitários que nos enchem de horror. Da perspectiva coletivista, a intolerância e a brutal supressão da dissidência, o completo desrespeito pela vida e pela felicidade do indivíduo são consequências essenciais e inevitáveis dessa premissa básica. O coletivista pode aceitar esse lato e, ao mesmo tempo, afirmar que um sistema é superior àqueles em que se permite que interesses individuais egoístas criem embaraços à plena realização das metas visadas pela comunidade. Quando os filósofos alemães repetidas vezes caracterizam como imoral em si mesma a busca da felicidade pessoal e apenas digno de louvor o cumprimento do dever imposto, estão usando de completa sinceridade, por mais incompreensível que isso pareça às pessoas educadas numa tradição diferente. Onde existe uma finalidade comum e soberana, não há lugar para uma moral ou para normas gerais. Até certo ponto, nos próprios experimentos, isso durante a guerra e o perigo mais grave, no entanto, levaram os países democráticos, onde existe uma finalidade comum e soberana. Não há lugar para uma moral ou para normas gerais. Até certo ponto, nós próprios experimentamos isso durante a guerra. A guerra é o perigo mais grave. No entanto, levaram os países democráticos a uma situação que só de longe se assemelhava ao totalitarismo, poucas vezes prejudicando aos demais valores em função de um objetivo único. Mas quando toda a sociedade é dominada por alguns fins específicos, é inevitável que, vez por outra, a crueldade se torne um dever, que ações que nos revoltam, tais como o fuzilamento de reféns ou o extermínio de velhos e doentes, sejam tratadas como meras questões de conveniência, que arrancar centenas
de milhares de indivíduos de suas casas e transportá-los compulsoriamente para outro lugar se converta numa linha de ação política aprovada por quase todos, menos pelas vítimas, ou que ideias como a conscrição das mulheres para fins de procriação possam ser consideradas a sério. O coletivista tem sempre diante dos olhos uma meta superior para a qual concorrem a essas ações e que, no seu modo de ver, as justifica, porque a busca do objetivo social comum não pode ser limitada pelos direitos ou valores de qualquer indivíduo. Mas, enquanto para a massa dos cidadãos do Estado totalitário é muitas vezes dedicada, desinteressada a um ideal, embora esse ideal nos pareça detestável, que os leva a aprovar e até a praticar tais atos, o mesmo não se pode alegar em favor dos dirigentes da política estatal. Para ser um auxiliar útil na administração de um Estado totalitário, não basta que o indivíduo esteja pronto a aceitar justificações capciosas de atos abomináveis. Deve estar preparado para violar efetivamente qualquer regra moral de que tenha conhecimento, se isso parecer necessário à realização do fim que lhe foi imposto. Como o chefe supremo é o único que determina os fins, seus instrumentos não devem ter convicções morais próprias. Cumpre-lhes, acima de tudo, votar uma fidelidade irrestrita à pessoa do líder. Em seguida, o mais importante é que sejam desprovidos de princípios e literalmente capazes de tudo. Não devem possuir ideais próprios que desejem realizar, nenhuma ideia sobre o que é justo ou injusto que possa criar obstáculos à intenção do líder. Desse modo, as posições de mando oferecem àqueles que possuem convicções morais semelhantes às que têm guiado os povos europeus poucos atrativos que compensem a repugnância causada por muitas das tarefas a executar e escassas oportunidades de satisfazer os desejos mais ideais, de recompensar os inegáveis riscos, o sacrifício da maioria dos prazeres da vida privada e da independência pessoal que esses pontos de grande responsabilidade sempre impõem. É um retrato do Brasil atual isso aqui. Um retrato do Brasil atual. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Vou repetir aqui. Em seguida, o mais importante é que sejam desprovidos de princípios e literalmente capazes de tudo. Não devem possuir ideais próprios que desejem realizar, nenhuma ideia sobre o que é justo ou injusto que possa criar obstáculos às intenções do líder. Um retrato do Brasil atual. Vivemos numa ditadura. Uma ditadura imposta pelo STF e pelo nosso presidente atual. Um retrato do nosso Brasil atual. Isso que eu estou lendo aqui num livro de 100 anos atrás. Desse modo, as posições de mando oferecem àqueles que possuem convicções morais semelhantes às que têm guiado os povos europeus poucos atrativos que compensem a repugnância causada por muitas das tarefas a executar e escassas oportunidades de satisfazer os desejos mais idealistas, de recompensar os inegáveis riscos, o sacrifício da maioria dos prazeres da vida privada e da independência pessoal que esses postos de grande responsabilidade sempre impõem. A única satisfação é a da ambição do poder em si mesmo, o prazer ser obedecido e de fazer parte de uma máquina perfeita, imensamente poderosa, diante da qual tudo deve ceder. Um retrato do nosso país atual. Por outro lado, embora pouco haja para induzir homens bons, segundo nossos padrões, a aspirar a cargos de importância na máquina totalitária e muito para afastá-los dessas posições, haverá oportunidades especiais para os insensíveis e os inescrupulosos. O que ele está falando aí sobre regimes assim, como esses líderes comandam certas nações, é o retrato do nosso país aqui hoje em dia.
Por outro lado, embora haja para induzir homens bons, segundo os nossos padrões, a aspirar a cargos de importância na máquina totalitária e muito para afastá-los dessas posições, haverá oportunidades especiais para os insensíveis e os inescrupulosos. Será preciso desempenhar tarefas de inegável crueldade, mas que não podem deixar de ser executadas a serviço de alguma finalidade superior com a mesma perícia e a mesma eficiência de quaisquer outras. É o que o Alexandre de Moraes fez, mandou prender. Vou repetir aqui. Será preciso desempenhar tarefas de inegável crueldade, mas que não podem deixar de ser executadas a serviço de alguma finalidade superior, entre aspas, com a mesma perícia e a mesma eficiência que quaisquer outras. Mandou prender velhinha com Bíblia debaixo do braço, até crianças foram presas. Sou contra que sejam presos aqueles que praticaram, não quem estava só lá manifestando, e foram muitas e muitas pessoas presas que só estavam lá manifestando, que não arrancou um fiapo de grama lá das redondezas lá, de onde houve a invasão. Quem invadiu lá os locais, quebrar, fez baderna no Congresso, tudo bem ser punido, tem que ser punido mesmo, porque isso é errado. Você quebrar um patrimônio público, entre aspas, né, público, né? Mas que tem muitas pessoas, prender pessoas com Bíblia, com camisa do Brasil, velhinha, terroristas, são terroristas, tinha alguém com arma lá, ninguém, as pessoas com Bíblia debaixo do braço, com crianças foram presas, pessoas morreram na cadeia, estavam fazendo tratamento médico, pelo amor de Deus, quantas vezes integrantes da esquerda fizeram a mesma coisa, não aconteceu nada, nem processados foram, não aconteceu nada com essas pessoas. Agora, quando é de um outro lado, né, acontece desse jeito. E o ditador costuma ser o Bolsonaro, que é o ditador. Eles pregaram isso durante quanto tempo que o Bolsonaro era um ditador, que ele ia cercear a nossa liberdade, fez tudo ao contrário. Quem está cerceando a liberdade? Quem tem um pouquinho de dignidade, de bom senso e de caráter, está vendo que eles estão cerceando aí as pessoas a dar opinião. Crime de opinião, a pessoa não pode dar uma opinião. Que tem suas redes sociais caçadas. Quantas pessoas teve que ir embora para os Estados Unidos para não serem presas por crime de opinião? Quem minimamente digno de caráter vai concordar com isso? Eu não concordaria com pessoas da esquerda sempre perseguidas num governo de direita porque deu uma opinião. As urnas eletrônicas não são confiáveis, elas foram fraudadas. Se alguém falasse isso no governo do Bolsonaro, se esquerdistas falassem isso, muitos falaram que o Bolsonaro não venceu o Haddad, que houve trapaça, não sei o quê. Ninguém foi perseguido nem nada. Quantas vezes eu ouvi esquerdistas falando isso, que não é possível que o Bolsonaro venceu, aconteceu alguma trapaça. Ninguém foi perseguido. Agora, quem concorda com isso? Eu não concordaria, jamais. Eu estaria ao lado dos esquerdistas, defendendo eles. Se no governo de um Bolsonaro, por exemplo, esquerdista estivesse tendo que ir embora do país, estivesse tendo suas redes, se um ministro do Bolsonaro estivesse caçando a liberdade, querendo colocar na cadeia, prendendo velhinha. Imagine uma manifestação de esquerdistas, o Bolsonaro tivesse Vamos inverter a situação agora, porque a gente só sente quando a gente está do outro lado, vendo com outros olhos, vendo a coisa por um outro prisma. Vamos supor que o Bolsonaro, uma manifestação no governo Bolsonaro, entrasse um monte de esquerdista lá e ele mandasse prender velhinhos com camisas do PT e criancinhas que estivessem com os pais e pessoas morressem na cadeia. Imagine isso! O maior ditador de toda a história, da história do mundo, seria considerado. Agora, quando é do outro lado, a gente tem que ser justo. E eu jamais apoiaria se o Bolsonaro tivesse feito isso. Eu estaria lutando por os esquerdistas que tivessem ido lá para a cadeia, para a papuda, seja para onde for. Eu estaria lutando junto com eles, defendendo o direito de liberdade deles. É claro que os esquerdistas que
tivessem quebrado, depredado o patrimônio público, eu acharia que era justo ele ser preso, mas não ficar 20 anos preso como se tivesse matado alguém. Pegasse ali 2, 3 anos, pagasse uma multa, principalmente pagasse o que destruiu, fosse obrigado a pagar as vidraças, tudo que destruiu lá, se fosse obrigado a pagar, pronto, pegasse uns 2 anos, agora, pegar quase 20 anos e tomar multa pesadíssima, pagar, vê se isso é justo, gente, é o que eu estou falando. Eu ficaria do lado dos esquerdistas, defenderia eles com unhas e dentes, se num governo de um Bolsonaro da vida, se o Bolsonaro tivesse feito isso. Agora imagina o Bolsonaro fizesse isso. Jamais ele faria isso. Veja como que a esquerda ela tem essa linha ditatorial de querer calar, de se impor, de querer matar, de fuzilar. A história aí mostra quantos que Fidel Castro fez, Mao Tse Tung, e tantos outros. Aqui o Chaves, o Maduro esses dias está mandando tanques passar em cima do seu próprio povo. O que eles fazem? Agora, eles pregaram durante 4 anos que o Bolsonaro ia fazer isso, que ele ia caçar, que ele ia controlar as redes sociais, que ele tudo que está fazendo o Lula. E a imprensa fica calada, ninguém fala nada. Por quê? Porque essa imprensa ela é imunda, ela é suja, ela fala, ela trabalha movida por interesses. Agora um ou outro, eles estão começando a falar por quê? Porque o Elon Musk está entrando na parada, porque os Estados Unidos está entrando na parada, o Congresso americano está com os olhos voltados para o Brasil, a Europa está começando a saber, todo mundo fora do Brasil está dizendo que o Brasil hoje é uma ditadura. E eles vão pagar. Esse Alexandre de Moraes vai pagar na cadeia. Eles vão pagar. As pessoas que ele arruinou a vida, ele vai pagar na cadeia. Voltando aqui. Havendo, assim, necessidade de ações intrinsecamente nocivas e que todas as pessoas ainda influenciadas pela moral tradicional relutarão em fazer, a disposição para praticar tais ações converte-se no caminho da ascensão social e do poder. Numa sociedade totalitária, são numerosas as posições em que é necessário praticar a crueldade e a intimidação, a duplicidade e a espionagem. Gente, voltando aqui, a gente tem que ser justo. Por favor, a gente tem que ser justo, gente. A gente tem que ser decente, ter caráter. O que é justo, o que é fato, é fato. A gente tem que ser, eu estou dizendo, eu não apoiaria jamais no governo Bolsonaro, se esquerdista tivesse invadido o Congresso, ele tivesse mandado prender velhinha, velhinho, crianças que não fizeram nada, que não depredaram nada, não arrancaram um fiapo de grama, que só estavam manifestando lá, que é um direito de todos manifestar. Não tinha ninguém lá com canivete, não tinha ninguém com arma, gente, que golpe. Temos que ser justo. Você, se alguém um dia, um esquerdista ouvir isso aí, você tem que ser justo, você tem que estar do lado da justiça, falar, não, eu não concordo com isso, seja contra conservadores, contra direitistas, mas isso está errado, eu não concordo. Não, os esquerdistas estão sendo perseguidos, eu não concordo. A gente não tem que concordar com aquilo que a gente vê que é injusto, não é justo, independente seja com quem quer que seja, porque isso vai voltar, isso volta. Tudo que é feito contra uma classe qualquer, depois isso volta lá atrás e volta, e essa onda bate na gente, quando a gente está apoiando uma coisa errada, mas lá na frente isso vai se voltar contra nós também. Tudo que está sendo imposto aí, colocado aí como ferramenta para cercear a liberdade, para calar, isso vai cair na mão de um governo de direita mais para frente, se for um governo de direita de uma linha aí, do Milei da vida aí. Vai ser a vez dos esquerdistas. Gente, tudo que a gente apoia que é errado, existe algo que se chama lei de causa e efeito. Volta contra nós mesmos. A onda vai, bate no outro. A gente tá feliz, tá aplaudindo, porque é aquilo que a gente não gosta da forma dele pensar. Só que depois aquela onda volta e bate na gente. Ela vai lá e traz o barquinho com aquele líder que a gente não gosta, que a gente não quer, que a gente não aceita aquele regime. Ele volta, ele toma o poder e aquilo, tudo que foi implantado por aquela linha que a gente estava apoiando, vai se voltar contra nós. Não pense vocês que vocês estão batendo palma, esquerdistas,
que isso não vai se voltar contra vocês, porque se entra um governo pode acontecer, ou seja, o Lula aí nas pesquisas tá em baixa, tá muito em baixa. Ele não vai ganhar outras eleições, vai voltar um governo de direita e se entra um louco lá e começa a punir esquerdista, caçar a rede social de esquerdista que está dando opinião, prender esquerdista. Aí os esquerdistas vão apoiar isso? Não, né? E nem eu ficarei do lado deles, porque a gente tem que ficar do lado da justiça, do lado do que é certo. Numa sociedade totalitária, são numerosas as posições em que é necessário praticar a crueldade e a intimidação, a duplicidade e a espionagem. Nem Gestapo, nem a administração de um campo de concentração, nem o Ministério da Propaganda, nem a SA ou SS ou quais equivalências forem, italianos ou russos, são lugares favoráveis à prática de sentimentos humanitários. E, no entanto, é exercendo esses cargos que se chega às posições supremas no Estado totalitário. É corretíssima a conclusão do ilustre economista americano que, após enumerar os deveres das autoridades num Estado coletivista, disse: eles seriam obrigados a fazer essas coisas, quisessem ou não. E é tão reduzida a probabilidade de o poder ser exercido por homens que detestem a sua posse. Eles seriam obrigados a fazer essas coisas, quisessem ou não. E é tão reduzida a probabilidade de o poder ser exercido por homens que detestem a sua posse e exercício, quanto a de alguém extremamente bom e sensível vir a ser feitor de escravos. Não nos é possível, todavia, esgotar aqui o assunto. O problema da seleção dos líderes está intimamente ligado ao amplo problema de selecioná-los segundo as opiniões que essas pessoas exibem, ou melhor, de acordo com a presteza com que se adaptam a um corpo de doutrinas em constante transformação. E isto nos conduz a um dos mais característicos aspectos morais do totalitarismo, sua relação com as virtudes que se incluem na denominação geral de veracidade e seus feitos sobre estas. Trata-se de assunto tão amplo que requer um capítulo especial. É inteiramente dentro do espírito do coletivismo que Nietzsche faz Zaratustra dizer: até agora 1000 metas existiram, porque 1000 pessoas existiram, mas falta ainda o guilhão para os 1000 pescoços, pois ainda falta a meta única. A humanidade não tem uma meta. Mas dizei-me, ó irmãos, eu vos peço, se falta uma meta à humanidade, não é a própria humanidade que está faltando? Não nos devemos enganar pelo fato de que a palavra poder, além da acepção relativa aos seres humanos, é também empregada num sentido impessoal, ou melhor, antropomórfico, para designar qualquer causa determinante. É óbvio que sempre haverá algo determinado, tudo o que acontece, e nesse sentido a quantidade de poder existe, será sempre a mesma, existente. Isso, porém, não se aplica ao poder exercido conscientemente por seres humanos. O fim da verdade. É significativo que em todos os países a estatização do pensamento tenha sempre caminhado para e passo com a estatização da indústria. E.H. Kerr. O modo mais eficaz de fazer com que todos sirvam ao sistema único de objetivos visado pelo plano social é fazer com que todos acreditem nesses objetivos. Para que um sistema totalitário funcione com eficiência, não basta que todos sejam obrigados a trabalhar ao mesmo fim. É essencial que o povo passe a considerá-los seus fins pessoais. Embora seja necessário escolher as ideias e impô-las ao povo, elas devem converter-se nas ideias do povo, num credo aceito por todos, que leve os indivíduos, tanto quanto possível, a agir espontaneamente, do modo desejado pelo planejador. Se o sentimento de opressão nos países totalitários é, em geral,
bem menos agudo do que muitos imaginam nos países liberais, é porque os governos totalitários conseguem, em grande parte, fazer o povo pensar como eles querem. Isso é relativamente realizado pelas várias formas de propaganda. Sua técnica já se tornou tão conhecida que não é necessário entendermos muito a respeito. Sua técnica já se tornou tão conhecida que não é necessário estender-nos muito a respeito. O único ponto a salientar é que nem a propaganda em si, nem as técnicas empregadas são peculiares ao totalitarismo, o que altera de forma tão abrangente sua natureza e efeitos num estado totalitário é o fato de que a propaganda visa um único alvo. Todos os instrumentos de propaganda são coordenados de modo a conduzir os indivíduos na mesma direção e a produzir características padronização de todas as mentes. Como resultado, o efeito da propaganda nos países totalitários difere não só na magnitude, mas também na espécie do efeito alcançado pela propaganda de agências independentes e competitivas que visam a finalidades diversas. Quando todas as fontes de informação correntes se acham sob um controle efetivo único, já não se tem apenas uma situação em que se tenta persuadir o povo disto ou daquilo. O hábil disseminador de propaganda terá então o poder de manipular as mentes da forma que lhe aprouver, e mesmo as pessoas mais sagazes e independentes não poderão evitar de todo essa influência se permanecerem por muito tempo isoladas das demais fontes de informação. Embora num estado totalitário, a posição ocupada pela propaganda confira a este instrumento um poder incomparável sobre as mentes. Os efeitos morais peculiares que ela produz não decorrem da técnica, mas do objetivo e da amplitude da propaganda totalitária. Se essa se limitasse a doutrinar o povo no sistema completo de valores para o qual é dirigido o esforço social, representaria apenas uma manifestação específica das características da moral coletivista que já analisamos. Caso seu objetivo fosse unicamente ensinar ao povo um código moral definido e abrangente, o problema se restringiria a determinar se esse código é bom ou mau. Já vimos quão pouco nos atrai o código moral de uma sociedade totalitária e que a tentativa de estabelecer a igualdade por meio de uma economia dirigida só pode produzir uma desigualdade oficialmente imposta, a determinação autoritária do status de cada indivíduo na nova ordem hierárquica. Vimos também que a maioria dos elementos humanitários da nossa moral, o respeito pela vida humana, pelos fracos e pelo indivíduo em geral, tenderão a desaparecer. Por mais repulsivo que isso pareça, a maioria das pessoas, embora implique uma mudança de padrões morais, não é necessariamente de todo antimoral. Certos aspectos de tal sistema podem mesmo atrair os mais rígidos moralistas de índole conservadora por lhes parecerem preferíveis aos padrões mais brandos da sociedade liberal. As consequências morais da propaganda totalitária que passaremos a considerar são, no entanto, de uma natureza ainda mais profunda. Elas destroem todas as regras morais, porque minam um dos fundamentos de toda a ética: o senso da verdade e o respeito a ela. Pela própria natureza da sua função, a propaganda totalitária não se pode limitar a valores, a questões de opinião e de convicção moral em que o indivíduo sempre se conforma mais ou menos às ideias que imperam em sua comunidade. Ela tem de estender-se a questões de fato em que a inteligência humana está envolvida de modo diferente.
Isso acontece, em primeiro lugar, porque, para levar as pessoas a aceitar os valores oficiais, a autoridade tem de justificá-los ou de mostrar que eles se relacionam com os valores já aceitos pelo povo, os quais habitualmente encerram asserções sobre elos causais entre meios e fins. Em segundo lugar, porque a distinção entre fins e meios, entre a meta visada e as medidas adotadas, alcançá-la. Recapitulando. Em segundo lugar, porque a distinção entre fins e meios, entre a meta visada e as medidas adotadas para alcançá-la, na realidade nunca é tão clara e precisa como o faz supor uma discussão superficial de tais problemas. Assim sendo, é necessário fazer com que as pessoas concordem não apenas com as finalidades últimas, mas também com as ideias sobre os fatos e as possibilidades em que se baseiam as medidas específicas. Já vimos que o consenso em torno desse código moral completo, desse sistema exaustivo de valores que se acha implícito num plano econômico, não existe numa sociedade livre. Seria preciso criá-lo. Mas não devemos supor que, ao abordar a sua tarefa, o planejador teria consciência dessa necessidade ou que, mesmo dela consciente, lhe fosse possível criar de antemão um código tão vasto. Ele só descobrirá os conflitos entre as diferentes necessidades à medida que for avançando e terá de tomar suas decisões à proporção que a isso o obrigarem as circunstâncias. Não existe um código de valores, um abstrato a orientar suas decisões antes que estas tenham de ser tomadas. Esse código terá de ser criado com base nas decisões concretas. Já vimos também como essa impossibilidade de separar das decisões concretas a questão geral dos valores impede que um órgão democrático, não estando em condições de decidir os detalhes técnicos de um plano, consiga determinar os valores que orientam. E, embora caiba à autoridade planejadora decidir constantemente sobre questões de mérito em que não existem regras morais definidas, ela se verá obrigada a justificar tais decisões perante o povo, ou, pelo menos, a levar de algum modo o povo a acreditar serem essas as decisões justas. Mesmo que os responsáveis por uma decisão se tenham guiado por simples preconceito, terão de apresentá-la ao público como sendo baseada em algum princípio orientador para que a comunidade não se limite a submeter-se de modo passivo, mas apoie ativamente a medida. A necessidade de encontrar um pretexto para justificar as preferências e antipatias que a falta de outra coisa muitas vezes orientam as decisões do planejador e a necessidade de ampla aprovação possível, tudo isso o obrigará a inventar teorias, isto é, explicações que estabeleçam relação entre os fatos, os quais... Recapitulando. Tudo isso o obrigará a inventar teorias, isto é, explicações que estabeleçam relação entre os fatos, os quais então passam a integrar a doutrina dominante. Esse processo de criação de mitos para justificar os atos do líder totalitário nem sempre é consciente. Pode acontecer que o líder sinta apenas um desagrado instintivo para com a situação que encontrou e o desejo de criar uma nova ordem hierárquica mais apropriada à sua concepção de mérito. Mas talvez ele saiba apenas que tem aversão aos judeus, os quais pareciam tão bem-sucedidos numa ordem social onde não havia lugar satisfatório para ele, e que tem simpatia e admiração pelo homem alto e louro, pela figura aristocrática dos romances de sua juventude. Desse modo,
estará pronto a adotar teorias que parecem fornecer uma justificação racional aos preconceitos que compartilha com muitos de seus companheiros. E assim, uma teoria pseudocientífica é incorporada à ideologia oficial, que, em maior ou menor grau, dirige as ações de todos. Ou então, o generalizado descontentamento com a civilização industrial e o anseio romântico da vida campestre, aliados à ideia provavelmente errônea do valor peculiar dos camponeses como soldados, fornecem a base de outro mito, Blue in Boden, sangue e solo, o qual não só expressa valores supremos, mas uma multiplicidade de crenças a respeito de relações de causa e efeito, crenças que, convertidas nos ideais que orientam a atividade de toda a comunidade, não devem mais ser contestadas. Blut und Boden. Acho que é isso mesmo. A necessidade de semelhantes doutrinas oficiais como instrumento para dirigir e congregar os esforços do povo foi claramente prevista pelos diferentes teóricos do sistema totalitário. As nobres mentiras de Platão e os mitos de Sorel atendem ao mesmo objetivo da doutrina racional dos nazistas ou da teoria do Estado corporativo de Mussolini. Todos eles baseiam-se necessariamente em pontos de vista pessoais sobre fatos elaborados e transformados depois em teorias científicas, de modo a justificar uma opinião preconcebida. O meio mais eficaz de fazer com que as pessoas aceitem os valores, os quais terão de servir, é persuadi-las de que tais valores são, na realidade, os mesmos que elas, ou pelo menos as mais esclarecidas entre elas, sempre defenderam, mas que antes não eram devidamente compreendidos ou apreciados. Leva-se o povo a abandonar os velhos deuses pelos novos, sob pretexto de que estes são de fatos, como por instinto supunham que fossem, embora até o momento só percebessem de maneira vaga. E a técnica mais eficiente para a consecução desse fim é continuar a usar as velhas palavras, alterando-lhes, porém, o sentido. Poucos aspectos dos regimes totalitários despertam tanta confusão no observador superficial e são, ao mesmo tempo, tão característicos do clima intelectual desses sistemas como a completa perversão da linguagem, a mudança de sentido das palavras que expressam os ideais dos novos regimes. Não estamos vendo isso não, de jeito nenhum. Menine, elo, acho que por aí mesmo. Estamos vendo exatamente isso. Nesse contexto, a palavra mais deturpada é evidentemente liberdade, um termo tão usado nos estados totalitários como em qualquer outro lugar. Pode-se mesmo dizer que sempre que a liberdade que conhecemos foi aniquilada, isso se fez em nome de uma nova liberdade prometida ao povo. Tal contestação deve ajudar-nos a nos precaver contra as promessas de novas liberdades em troca das antigas. Mesmo entre nós existem planejadores da liberdade que prometem uma liberdade coletiva cuja natureza é possível inferir do fato de os seus defensores acharem necessário assegurar-nos de que, naturalmente, o advento da liberdade planejada não significa que todas as formas mais antigas de liberdade devam ser abolidas. Pelo menos, Karl Manning, de cuja obra extraímos estas citações, nos previne de que uma concepção de liberdade moldada segundo a época precedente é um obstáculo à verdadeira compreensão do problema. O sentido que ele empresta à palavra liberdade é, porém, tão enganoso como o que lhe dão os políticos totalitários. Como a liberdade a que estes se referem, a liberdade coletiva que o Dr. Karl nos oferece, não é a dos membros da comunidade,
É a liberdade ilimitada do planejador de manipular a sociedade da forma que lhe apraz. Significa, de fato, a confusão entre liberdade e poder, levada ao extremo. Nesse caso particular, a deturpação do sentido da palavra foi naturalmente favorecida por uma longa série de filósofos alemães e, o que não é menos importante, por muitos teóricos do socialismo. Entretanto, liberdade não é em absoluto a única palavra cujo sentido se inverteu a fim de torná-la instrumento da propaganda totalitária. Já vimos que o mesmo sucede com justiça e lei, direito e igualdade. A lista poderia ser ampliada até incluir quase todos os termos morais, políticos em uso. Para os que não vivenciaram esse processo, é difícil imaginar a extensão de tal mudança do sentido das palavras, a confusão que ela causa e as barreiras que cria a qualquer debate racional. Se, por exemplo, de dois irmãos um abraça a nova fé, depois de algum tempo ele parecerá falar uma língua diferente, que torna impossível qualquer comunicação entre ambos. E a confusão agrava-se ainda mais porque essa alteração do sentido das palavras, que definem ideais políticos, não é um fato isolado, mas um processo contínuo, uma técnica empregada consciente ou inconscientemente com o fim de dirigir o povo. A técnica, por falar em técnica, é a mesma de 100 anos atrás, usada hoje em dia. Essas criaturas. Mudar o significado das palavras e tantas outras coisas que eles faziam lá no passado longínquo, eles fazem hoje também. Pouco a pouco, à medida que o processo se desenrola, toda a linguagem é, por assim dizer, esvaziada e as palavras são despojadas de qualquer significado preciso, podendo designar tanto uma coisa como o seu oposto e sendo usadas apenas por causa das conotações emocionais que ainda lhes estão vinculadas. Não é difícil impedir a maioria de pensar de forma independente, mas é preciso silenciar também a minoria que se mantém inclinada à crítica. Já vimos por que motivo a coação não se pode limitar à imposição do código moral em que se baseia o plano diretor de toda atividade social, uma vez que muitas partes desse código nunca serão enunciadas explicitamente e muitos pontos da escala de valores constarão do plano apenas de forma implícita, o plano em si em todos os detalhes, e mesmo todos os atos do governo devem tornar-se sacrossantos e acima de crítica, para que o povo apoie sem hesitações o esforço comum, deve ser persuadido de que não só o fim visado, mas também os meios escolhidos são os mais justos. A ideologia oficial, cuja aceitação deve ser forçosamente obtida, incluirá, pois, todas as opiniões sobre fatos em que se baseia o plano. A crítica e mesmo as expressões de dúvida têm de ser suprimidas, abafadas, porque tendem a enfraquecer o apoio geral. Como dizem o Wiebe acerca da situação de todo empreendimento na Rússia, enquanto a obra está sendo executada, qualquer expressão pública de dúvida ou mesmo de receio quanto ao êxito do plano é um ato de deslealdade e até de traição por seus possíveis efeitos sobre a vontade e os esforços dos demais membros do quadro de funcionários. Quando a dúvida ou receio não dizem respeito ao êxito de determinada realização, mas ao plano social em seu todo, com mais ainda razão deverão ser tratados como sabotagem. Assim, os fatos e as teorias tornam-se objeto de uma doutrina oficial, na mesma medida em que as opiniões sobre valores, todo o arsenal educativo, as escolas e a imprensa, o rádio e o cinema será empregado exclusivamente para disseminar as ideias, verdadeiras ou falsas, que fortaleçam a crença na justeza das decisões tomadas pela autoridade. E toda informação que possa causar dúvidas ou hesitações será suprimida.
O provável efeito sobre a lealdade do povo ao sistema torna-se o único critério para resolver se determinada informação deve ser publicada ou não. A situação num Estado totalitário é permanentemente, em todos os campos, a mesma de qualquer outro país com relação a determinados assuntos em tempo de guerra. Tudo que possa despertar dúvidas sobre a competência do governo ou criar descontentamento será ocultado ao público. Os fatos que possam servir de base para comparações desfavoráveis com as condições de vida em outros países, o conhecimento de possíveis alternativas para a política já adotada, informações que possam sugerir que o governo não esteja cumprindo as suas promessas ou aproveitando as oportunidades para melhorar as condições gerais, tudo isso será omitido. Não há, pois, campo algum em que não se pratique o controle sistemático das informações em que a uniformidade de pontos de vista não seja imposta. Isso se aplica, inclusive, às esferas aparentemente alheias a qualquer interesse político, e em particular a todas as ciências, mesmo as mais abstratas. É fácil perceber que, nas disciplinas que tratam diretamente dos assuntos humanos e, portanto, afetam de maneira imediata as ideias políticas, tais como a história, o direito e a economia, a busca imparcial da verdade não pode ser permitida no sistema totalitário e a justificação das ideias oficiais constitui um objetivo único, fato, aliás, amplamente confirmado pela experiência. Com efeito, tais disciplinas têm-se tornado, em todos os países totalitários, as mais fecundas fábricas dos mitos oficiais que os governantes empregam para dirigir o pensamento e a vontade dos seus súditos. Não é de surpreender que, nessas esferas, a própria simulação da busca da verdade seja abandonada e que as autoridades decidam quais as doutrinas a serem ensinadas e publicadas. O controle totalitário da opinião também se estende, entretanto, a assuntos que, a princípio, não parecem ter importância política. Às vezes é difícil explicar por que certas doutrinas são oficialmente proscritas e outras encorajadas, e é curioso que essas aversões e preferências se assemelhem nos diferentes sistemas totalitários. Em particular, todos eles parecem nutrir em comum uma intensa antipatia pelas formas mais abstratas de pensamento. Atitude também manifestada por muitos de nossos cientistas adeptos do coletivismo. Não existe muita diferença entre a teoria da relatividade ser descrita como um ataque semítico aos fundamentos da física cristã e nórdica ou combatida porque se opõe ao materialismo dialético e ao dogma marxista. Tampouco há diferença entre atacar certos teoremas da estatística matemática porque fazem parte da luta de classes na fronteira ideológica e são um produto do papel histórico da matemática como serva da burguesia, e condenar o assunto porque não apresenta garantias de servir aos interesses do povo. Ao que tudo indica, a própria matemática pura não está isenta de ataques, e o fato de se possuir determinados pontos de vista sobre a natureza da continuidade pode ser atribuído a preconceitos burgueses. Segundo Zib, a revista de ciências naturais marxistas-leninistas tem os seguintes slogans: nós defendemos a matemática do partido, nós defendemos a pureza da teoria marxista-leninista. Na cirurgia, a situação parece muito semelhante na Alemanha. A revista da Sociedade Nacional Socialista de Matemáticos está repleta de expressões como matemática do partido, e um dos mais conhecidos físicos alemães, Leonhard, detentor do Prêmio Nobel, deu à obra a que dedicou toda a sua existência o título de Física Alemã em 4 volumes. É bastante característico do espírito do totalitarismo condenar toda atividade humana exercida por prazer sem propósitos ulteriores. A ciência pela ciência, a arte pela arte, são igualmente abomináveis aos nazistas,
aos nossos intelectuais socialistas e aos comunistas. Toda atividade deve ser justificada por um objetivo social consciente. Não deve haver atividade espontânea, não dirigida, porque poderia levar a resultados imprevistos, não contemplados pelo plano, poderia propiciar o surgimento de